Olá, sejam muito bem-vindos. Me atrasei um pouquinho, mas foi por um bom motivo. Depois eu conto pra vocês. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa consciência crística e como a gente faz para manifestá-lo, tá? Por que eu vim falar disso? Eu venho falando várias vezes sobre isso, porque não foi entendido o que é a consciência crística. É muito confundido a consciência crística com o que a gente conhece de santos, né? A gente acha que só os santos é que despertaram essa consciência crística. Essa semana eu participei de um grupo, e nesse grupo de estudos, de um curso de amor, uma senhora falou que para ela, um Cristo, a consciência crística, né, era Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, São Francisco de Assis, né? E que ela não aceitava que alguém humano, assim, perto dela, vivo, né? Manifestado, pudesse despertar essa consciência e falasse que despertou. Porque eles não falaram que eles despertaram. Sabe qual é o meu maior ponto referencial? Que nem diz um amigo meu. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro a aceitar a herança de Deus por todos nós, ou seja, a despertar a consciência crística. E quando ele ressuscitou, ele disse, eu me vou para que o Salvador venha. O que ele quis dizer com isso? O problema, sabe, de Jesus qual que é? E nós, é que a gente não entende o que ele diz. A gente tenta interpretar. Só que a gente tenta interpretar o que ele diz a partir do nosso ego. Então é claro que a gente nunca vai entender. Eu só vou finalizar, porque senão eu vou avançar demais aqui. Jesus, tudo que ele falou é literal. Tudo. Não precisa interpretar. É só fazer. Só que a gente precisa interpretar o que ele fala enquanto a gente está no ego, porque a gente não entende o que ele diz. Então a gente precisa interpretar. Porque se eu não entendi o que ele disse, eu vou ter que traduzir de uma forma que eu possa compreender. E é isso que o ego faz com tudo. Ele retorce, ele interpreta. O que Jesus fala não carece de interpretação. É literal. Só que é literal a partir da consciência crística. Para mim, hoje, o que ele fala é muito fácil de entender. Já antes, eu sou de formação católica, de família católica e muito praticante. Hoje eu até não estou indo tanto, porque no lugar que eu morava não tinha, assim, missa sempre, sabe? Então vinha um padre, assim, lá de vez em quando, então eu ia até na igreja evangélica. Com as minhas filhas, com a minha família, né? Eu gosto desses rituais, eu gosto disso e eu acho muito legal você ir na missa, você ir na igreja, você ir no centro espírita, onde você for, eu acho legal isso, trazer isso para as crianças, ou fazer em casa um momento de oração, né? E ter momentos assim que tu apresenta a Deus para os teus filhos. Se as minhas filhas se cortam, eu digo, filha, tá tudo bem, não se preocupa, o Deus já vai consertar. Logo já vai parar de sangrar e vai vir uma pelezinha nova, essa aí vai cair, o Deus já vai consertar para você, não se preocupe. Só não se arrebenta demais, porque aí ele vai mandar outra parte dele te consertar, que é um médico. A gente precisa entender que tudo é Deus. Não tem separação. Então, todos são Deus. Vou dar um exemplo de Hitler, tá? Hitler foi órfão e foi criado sozinho, solto, mas ele nunca ficou sem comida e sem abrigo. Por quê? Porque Deus mandou, já que ele não tinha os pais, outros dele, que eram os judeus, darem comida, darem pouso, darem ajuda, depois darem trabalho, e assim por diante. Só que ele não entendeu isso como sendo tudo Deus e Deus me mantendo e me sustentando. Ele entendeu como os judeus que roubaram tudo e a gente ficou sem nada.
Eles é que têm tudo. Ele não viu como todos sendo um único ser, todos sendo Deus e Deus me sustentando. É isso que a gente precisa entender. Então, às vezes eu uso uma analogia com os meus alunos e a gente brinca muito com isso, que é o quê? A gente sempre tem que escolher ou no Cristo ou no Hitler. O Hitler escolheu não ver que todos eram Deus e ficar contra quem ajudou ele, porque achava que ele tinha tirado algo de mim. Então Hitler achava que o judeu tirou algo dele, dos alemães, entende? Só que não é assim, mas ele enxergava assim. E o ego enxerga assim. O ego enxerga que sempre que eu der alguma coisa para alguém, eu vou perder. Sempre que eu der um dinheiro para alguém, eu vou ficar sem esse dinheiro. Sempre que eu der o meu tempo para alguém, eu vou perder o meu tempo. E isso eu vou falar depois mais sobre isso. Sempre que eu fizer alguma coisa para alguém, eu ajudar alguém de qualquer forma, eu vou tirar aquilo de mim ou da minha família. Só que isso é o ego, gente. E o ego é um pensamento ilusório, que eu já falei muitas vezes como se formou. Agora, nesse momento, eu estou acessada e eu acabei de receber a informação de que eu vou ter que fazer um vídeo explicando cada coisa. É que o meu caminho de estudo é muito longo. E para mim, hoje, quando eu descobri a verdade, tudo ficou muito simples. Estava na minha cara o tempo todo, eu só não via. Então eu falo com vocês como se vocês também já tivessem passado por todo esse processo que eu passei e nem todo mundo passou. Eu entendo isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo explicando o que é o ego, o que é a consciência crística, o que é a manifestação, o que é para cada coisa, o que é cocriação, como a gente faz para manifestar as coisas nesse mundo, como a gente faz para criar no mundo com Deus. Tudo isso eu vou fazer um videozinho explicando cada coisa, tá? E eu vou fazer em lives ao vivo e depois eu vou fechar e vou fazer um curso. Tá? Então quem assistiu ao vivo, quem não assistiu ao vivo vai ter que fazer o curso, tá? Eu vou fazer assim, vou fazer um videozinho explicando cada coisa. Para quem tá mais e eu já estava muito avançada e muitas vezes eu pegava conceitos lá do começo do meu caminho espiritual, lá de quando eu tinha 17 anos, fui fazer o Cenáculo de Maria. Ontem eu fui fazer o curso de batizado das minhas filhas e isso me rememorou muitas coisas que eu vivia desde a minha adolescência, quando eu estudava filosofia, quando eu discutia filosofia com a minha amiga Aline, quando eu ia na missa e muito intensamente fazia os cursos de Bíblia, quando eu fiz o Cenáculo de Maria, depois eu participei ajudando no Cenáculo de Maria. Quando eu vivia isso intensamente, esse chamado, só que o chamado mais no mundo. Eu sempre soube que eu tinha que descobrir a verdade. Tanto foi por isso que eu fiz história. Eu fiz história porque eu sentia que eu tinha que descobrir a verdade. Só que eu buscava a verdade de forma linear. Eu buscava a verdade em forma de estudo, né? E quando eu comecei a deixar minha mente racional mais de lado e fui buscar a verdade de uma forma de viver essa verdade, de sentir essa verdade, de não deixar o meu cérebro comandar a minha racionalidade e deixar o meu coração comandar o processo, eu consegui despertar, né? E aí, no curso de amor, Jesus disse que para a gente viver aqui no corpo humano com essa consciência divina, a gente precisa unir mente e coração. Que nós não somos perfeitos, não somos, a gente está aprendendo tudo isso, né? Mas o objetivo é vir a ser perfeito. E perfeito não é santo, tá? Santidade é outra coisa. Tem pessoas que vieram para isso, para esse tipo de coisa. Tem pessoas que vieram, cada pessoa vem para manifestar um pedacinho da consciência de Deus. Deus quer se experimentar em todos nós. E cada um vem para manifestar um pedacinho de Deus, para que ele possa se experimentar através de todos nós.
É simples, é isso, esse é o objetivo da vida. Se você me pedir, Ana, em poucas palavras, qual é o objetivo da vida? O que você descobriu? Eu descobri que nós somos Deus em manifestação e que Ele quer experimentar tudo a partir de nós. É Ele que está aqui. Você é Ele. Só você precisou ser desmemoriado para que você pudesse experimentar. Porque se todos nós continuássemos conscientes de que somos Deus, nós nunca teríamos saído de dentro de papai. E a gente não saiu, tá? A gente tá lá dentro. Mas a gente acredita que saiu, né? E precisou que a gente acreditasse nisso para que a gente experimentasse como um ser frágil, pequeno, incapaz, que a gente enfrentasse situações desafiadoras, achando que a gente é fraco e não sabe passar por isso, não consegue. Quando Jesus diz que ninguém recebe a cruz maior do que pode carregar, gente, isso aqui é como se fosse um filme de Deus. Deus é Deus e Ele virou cada um de nós como atores. Entende? Nós somos atores de Deus, nós somos personagens de Deus. É Ele experimentando. Só que quando a gente se tornou esse ator, a gente acreditou ser o personagem. E agora o que nós estamos sendo chamados é para unir o personagem com o ator. Nós estamos sendo chamados para unir a tua personalidade humana, o arquétipo que Ele te deu, que Ele me deu, né? A vida humana com a consciência divina. É isso que nós estamos sendo chamados, né? E nós que estamos aqui, vocês que são meus alunos, são professores de Deus. Porque o meu trabalho aqui, eu fiquei quase 40 anos sem saber qual era o meu trabalho. Eu fiz muitas coisas. Hoje eu vejo que tudo que eu fiz foi uma preparação. Foi uma forte preparação para o que eu estou fazendo agora e por muito mais que vem adiante, porque eu estou só começando esse trabalho. Ano que vem, quando meus livros forem lançados, eles vão causar um estardalhaço, né? Eles vão causar uma movimentação. E quem busca espiritualidade vai acabar lendo meu livro cedo ou tarde. Todos, né? O que ensina a despertar a consciência crística já está escrito. Não está todo digitado, tem só 80 páginas digitado, mas ele já está escrito. Depois vai ter um segundo livro que é como sustentar essa consciência crística na forma, que é o que eu ainda estou aprendendo. Eu também estou aprendendo, eu despertei em março, eu estou aprendendo. Mas eu vou aprender, porque se eu vou escrever um livro sobre isso, né? Eu nem sei ainda o que vai ter no livro. Porque eu só recebi, quando eu fui fazer as anotações do Confere, do que eu fiz em 2023, eu vi que tinha o livro que eu não terminei de digitar, que era para eu ter feito em 2023. No fim, eu fui chamada para fazer outros trabalhos e esse ficou para finalizar em 2024. Só que eu soube que em 2024, até a metade do ano, eu vou ter que lançar 2 livros. O Despertar da Consciência Crística, que vai ser no começo do ano. O segundo vai ser o Sustentar da Consciência Crística. E o terceiro vai ser a incorporação da centelha divina. Ou seja, a unificação total com Deus, né? Que isso eu não vivi ainda. Então, provavelmente vou viver ano que vem e provavelmente eu vou escrever sobre isso. Olha que lindo, né? Então, Deus fica se revelando para mim assim. Como Ele fala comigo? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar como é que é. Eu pedi para substituir os meus pensamentos, os meus sentimentos pelos dele. E realmente dentro do meu coração eu não tenho mais interesses em ter pensamentos e sentimentos meus. São os dele. Então eu recebo assim as informações. Eu não sei explicar como, né? Eu recebo, mas eu recebo. Eu sei que isso vai acontecer. Da mesma forma que quando eu encostei em um curso em milagres, eu soube que eu ia formar terapeutas em milagres. Que quem faz o curso em milagres tem que operar milagres. E se não opera milagres, não terminou o curso. Não fez, não cumpriu a lição. É que nem no colégio.
Se você tem que aprender a ler na primeira série e você não aprendeu a ler na primeira série, você não pode passar para a segunda, apesar de que hoje eles estão passando, mas não poderia. Você não aprendeu a lição, como é que você vai seguir em frente? Né? Então você precisa disso. Agora, também durante o processo de despertar da consciência crística, depois desse livro do protocolo, porque esse aí é só protocolos, né? Eu nem sabia que eu estava recebendo, que era um livro quando eu estava recebendo. Eu achei que era vídeos para eu fazer para vocês e fui anotando. E quando eu terminei, eu soube que não era só para fazer vídeos, era para fazer os vídeos, não era ainda para divulgar. Eu comecei a divulgar em julho desse ano. Mas já faz 2 anos que eu venho fazendo esse trabalho, exclusivamente, assim, intensamente, de dia, de noite, de madrugada, todo o tempo que eu tenho livre, que eu digo que eu não tô fazendo coisas da forma, que é cuidar das minhas filhas, atender minha família, cuidar da minha casa, enfim, quando tomando um banho, fazendo essas coisas da forma. Quando não tô fazendo as coisas da forma, eu tô fazendo 100% do tempo o trabalho crístico. Né? Então, tô aprendendo também a sustentar essa consciência. No começo não foi nada fácil. Agora tá ficando mais fácil, tudo tá ficando mais claro. E quanto mais eu vejo os resultados do que ela é capaz de fazer e o poder que essa consciência tem, mais eu vejo que eu tenho que apressar. Eu tenho que me apressar no sentido de que para que ela possa mais se infiltrar em mim, né? Eu tenho que me dedicar mais tempo a isso. Eu dedico todo o meu tempo, que não é físico, né? Que nem eu falei para vocês. Mas eu sinto dentro de mim que eu tenho que expressar mais o que eu faço, porque eu não expresso, eu não falo para as pessoas o meu trabalho, né? Eu tô aqui falando como se faz para despertar, mas eu faço muitos trabalhos além desse, né? E eu não falo sobre isso. E não é ainda o momento de eu falar, né? A gente acha que caridade é ajudar os outros na forma. É isso que eu queria falar para vocês hoje, ainda bem que veio. A gente acha que caridade é eu dar comida para alguém, é fazer o que Madre Teresa faz, ajudar os doentes, é fazer o que São Francisco faz, que é doar tudo, enfim, fazer aqueles trabalhos voluntários. A gente acha que é fazer o que Chico Xavier faz, que é ficar atendendo as pessoas. Esse é o trabalho deles. O trabalho deles tinha a ver com a forma. Por exemplo, eu tenho um conhecido, que é amigo, professor também, ele também despertou. Ele teve 3 grandes despertações, sem invento palavras. Ele teve 3 grandes processos de iluminação espiritual, tá? O meu é bem diferente do dele. Mas ele teve 3 processos de iluminação espiritual. E o trabalho dele é trabalhar com iluminação material. Entende? Então ele ensina a gente a recobrar a força física, porque eu, pelo menos durante o meu processo de iluminação espiritual, essa consciência ela é tão forte, mas tão forte, que o meu corpo definhou. E eu era praticamente uma atleta. Eu fazia 10 km por dia, 3 horas de academia, ainda fazia hidroginástica, ainda fazia dança. Eu era uma atleta praticamente. E estudava e trabalhava e conseguia fazer tudo antes de ter filho, né? Porque agora, no nosso tempo, é praticamente 100% delas, né? Mas eu era uma atleta e o meu corpo definhou de uma forma que eu não conseguia levantar da cama. Para vocês terem uma ideia, eu ia dormir mais ativa do que quando eu acordava. Parecia que eu tinha a noite inteira estado em guerra. No começo era bem isso, porque eu acho que eu recebia muito da consciência durante a noite e o meu corpo não tinha força para sustentar essa consciência. Então, o Jair Calais, quem quer seguir ele, acho bem legal, ele trabalha com a iluminação material. Com a iluminação material do corpo físico. Ele fala muito sobre o corpo, a força que o corpo tem que ter para conseguir executar o trabalho aqui, né? E o meu trabalho
Ele é diferente do Jair, mas o dele é complementar. Olha, gente, eu já falei para vocês num vídeo, e talvez vocês não tenham dado muita importância, que é sobre o processo alquímico da realidade, que é a alquimia. O que está acontecendo agora no planeta chama-se coagulation. O que é isso? Estão vindo centenas de almas que já tinham despertado consciência crística, que agora estão relembrando. Na verdade, todos já são despertos, todos, sem exceção, só a gente não lembra. Mas estão vendo centenas de Cristo despertos, cada um com uma parte do trabalho para fazer. O meu trabalho é ensinar a despertar a consciência crística, ensinar a sustentar ela na forma e te levar à iluminação espiritual. Esse é o meu trabalho aqui. É o trabalho que eu sou autorizada a fazer, guiada a fazer e que eu tenho que executar. E que eu já estou executando. Eu não tenho outra opção de não executar. Ai, Ana, mas tu não tem livre-arbítrio? Sim, mas o meu livre-arbítrio diz que eu não tenho outra opção. O meu livre-arbítrio diz que a única coisa que vai satisfazer o meu ser é isso. Não importa o que eu faça. É só esse trabalho que vai me trazer plenitude. E da mesma forma, isso vai acontecer com você. Conforme você anda no caminho, você já vai estar manifestando. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já executam pequenos milagres. Só que nem sabem que executam pequenos milagres e nem sabem que são milagres. A gente acha que milagre é só na forma física. Tipo, a pessoa tá com câncer, curou o câncer, então é um milagreiro. Gente, o maior milagre que pode existir é o milagre da consciência crística. É o milagre de tu que acreditou a vida inteira ser um ego, entender e viver e corrigir a tua consciência para a consciência do amor universal crístico. E a partir daí tu vai operar milagres na forma também. Entende? Mas a gente, como a gente é ego, todo mundo é ego. Hoje quem manda em mim é a centelha. Quem manda em mim é a centelha. Mas eu também fui ego e ainda tô aprendendo a sustentar essa consciência. Então eu ainda ajo de acordo com os velhos padrões em alguns momentos da minha vida, né? E isso é necessário que seja assim. Porque se fosse substituído 100% da minha consciência pela crística, eu ascensionava. O que é ascensionar? É desencarnar. Eu não poderia mais fazer esse trabalho. Jesus só ficou 3 anos consciente e desperto de que ele era Deus manifestado, porque ele não aguentaria mais. O corpo dele ia se definhar. Ele tem prazo, né? Entende? Então a gente precisa ser o ser elevado da forma, o ser físico elevado na forma, o ser divino elevado na forma física humana ou espiritual ou qualquer forma, mas na forma, entende? Então o pedido é que nós sejamos o ser elevado da forma, tá? O ser elevado da forma. Quando chegar a hora de ascensionar, isso vai acontecer. Quando você terminou o seu trabalho aqui no mundo, viveu uma vida feliz, trouxe muita alegria e felicidade para todos os teus irmãos, manifestou a verdade. Pode ter vários caminhos, é isso que eu quero explicar para vocês. Não é todo mundo que tem o caminho de Jesus, que nem o meu também é o caminho de Jesus, que é o caminho do profeta. O que é o profeta? Aquele que aprende e ensina. O meu trabalho é formar professores de Deus. Muito mais o meu trabalho é formar professores de Deus do que executar curas milagres. As curas milagres que eu tenho que executar aqui são de consciência, são levar de volta para casa de papai. O meu trabalho é pegar os meus irmãozinhos pela mão e levar eles de volta para casa, para o céu, para quem eles são, para a realidade. O céu é quem tu é o céu. Só que está inconsciente. Nem inconsciente tu não tá, tu tá consciente. Tu só tá desmemoriado.
né? Então, depois da consciência... uma pergunta aqui, tá? Então, depois da consciência não habita, temos muito tempo aqui? Temos bastante tempo aqui, tá? A gente tem sim, tá? Jesus teve pouco porque ele executou o trabalho dele naquele tempo, mas ele ficou 33 anos, tá? Só que desperto, 100%, ele ficou 3 anos, né? 3 não, foram 7, porque ele se batizou aos 25, né? Foi no batismo que ele se despertou, se eu não me engano, né? E aí ele ficou 7 anos, tá? Mas ele ficou 3 anos operando milagres, né? Não foi? Eu não sei, porque agora eu tô sem lembrar disso. Corrigindo, não habitaremos. Habitaremos muito tempo aqui. Por isso, esse é o pedido de Jesus. O pedido de Jesus, Ana Lu, é que a gente saiba viver num corpo físico com uma consciência crística. Porque antes a gente achava que era só para Jesus, só para esses seres abnegados. A gente não achava que era para quem tem trabalho, para quem tem filho, para quem tem marido, para quem tem esposa, para quem tem pai, mãe, filho, irmãos, né? A gente não achava que essa consciência crística era para todos. Entende? E o que Jesus vem dizer, por exemplo, através de mim e dos outros Cristos despertos que estão vindo por aí, que inclusive muitos eu vou formar, que esse é meu trabalho. O que Cristo quer? Que tu viva no corpo uma consciência divina, que é possível, que era assim que era para ser desde o começo. O único erro que teve na criação, que na verdade não é um erro, foi que a gente achou que era separado, que era o ego. E a gente não é. Entende, Ana Lu? A gente não é um ego. E achar que a gente é... Ó, isso também. É que se eu vou falar aqui, gente, eu vou ficar um ano falando. Eu já vou ler a tua pergunta aqui, tá? Já vou ler, Ana Lu, só pra não perder, porque essa consciência, ela vem, ela passa e ela fala, ela não é minha. Ela é um... Eu sou um canal, entendeu? Então, não fica armazenado em mim tudo. Ela vem, ela passa e ela... Entende? Eu sou um canal, eu recebo e eu transmito. Por isso que eu faço muitos vídeos, por isso que eu sempre faço anotações, porque depois eu não lembro de muita coisa. Por quê? Porque eu lembro do que eu vivi e tudo mais, mas do que eu tenho que falar nem sempre eu lembro. E aí eu peço de novo, por favor, eu não anotei naquele momento, por favor, mais uma vez. Mas eu sei que a consciência, ela não pode ficar repetindo as coisas pra mim. Então, o momento em que ela me fala, eu preciso transmitir, gravar, ou fazer ao vivo, ou escrever, porque isso vai se perder no caminho se eu não fizer isso, tá? Ana Lu, é possível passar por comportamentos estranhos no começo dos estudos? Sim. Tá? Por isso eu falo no meu curso fechado, que você já é aluna, né, Ana Lu? Eu falo lá, isso acontece, comportamentos estranhos. Por quê? Porque você vai dissolver a sua personalidade humana. Então, aquilo que era importante para você não vai mais ser. E no momento em que está acontecendo a transição da consciência de ego para a consciência crística, a gente fica sem saber o que fazer. Eu fiquei um tempo sem saber como educar minhas filhas. Fiquei. Porque eu disse, eu aprendi assim, eu fiz uns 30 cursos de mãe. De como educar filhos, de como não sei o quê. Porque eu não sabia mais. E depois que eu fiz esse curso, eu disse, mas não é bem assim. Jesus não ensina assim. Eu tento educar minhas filhas como Jesus nos educa. Sabe? Ele nos deixa livre. Mas ele dá o direcionamento e ele fala tudo. Mesmo em parábolas, ele fala tudo. Tudo. Então eu falo tudo. Eu ensino tudo, mas eu dou a liberdade. Por exemplo, na questão das minhas filhas, Ana Lu, eu tinha dúvida eu digo, Jesus, como é que eu vou deixar uma criança que não sabe que tá prejudicando alguém, bater em alguém, coisa assim? Como é que eu vou deixar ela fazer o que ela quer? Eu não posso, Jesus. Eu falava pra ele, eu não posso. Como é que eu vou deixar ela sem limite? Eu não posso fazer isso, ela é uma criança. Se eu deixar... Ela vai, pode ser que adulta ela vai, mas ela não vai entender que ela causou dor, que ela machucou, que ela errou, né?
Então a gente precisa, é isso que é o mais difícil da consciência crística. É você saber dosar o humano com o divino. Tu entende? Porque o meu divino diria assim, elas já são Cristo manifestado. Eu não preciso me preocupar mais com nada. O humano diz, eu preciso dar limite e orientação. Aconteceu um fato ano passado da minha filha xingar minha mãe, brigar com a minha mãe. Elas não conheciam ainda a minha mãe e elas estavam testando a minha mãe, então elas aprontavam para minha mãe. E a Antonella, eu não sei se ela deu um tapo, que nem elas dizem, na minha mãe ou alguma coisa assim. E aí eu falei pra ela, você não pode bater, machuca, a vovó fica triste, fica chateada, machuca. E ela dava risada. E aí naquela noite, depois que eu coloquei as meninas pra dormir, eu conversando com Jesus, inclusive eu tava aqui é a casa do meu irmão. Inclusive eu tava aqui, do meu irmão, da minha cunhada, né, da família deles. Inclusive eu estava aqui e eu caminhava de um lado para outro, porque aqui é bem grande, é uma cobertura, tem um espaço bem grande assim para caminhar. Eu caminhava de um lado para outro e eu dizia assim: Jesus, como eu posso ensinar compaixão para minha filha? Ela não demonstrou um pingo de compaixão. Eu tava falando para ela que ela não podia machucar a vovó porque doía, porque não sei o que. Ela dava risada, ela não tem compaixão. Como é que eu ensino a compaixão? Como se ensina uma coisa dessas? E aí ele responde, eu já falei pra vocês que ele nunca deixa a gente sem resposta. Não é só eu que ele não deixa sem resposta, ele nunca deixa ninguém sem resposta. Quando você quer saber a verdade, ele sempre fala, você que não entende ou não quer ouvir. Mas ele fala, através da tua consciência. Mesmo que você não tá desperto, ele fala, através da tua consciência. E aí ele respondeu dentro de mim, filha, você não ensina compaixão. Você compartilha a que você sente. E aí instantaneamente veio a resposta de tudo. Se eu não posso ensinar compaixão, eu tenho que compartilhar a compaixão que eu sinto, o que eu sei que é compaixão. E eu tenho uma compaixão infinita, e esse é um das características que os professores de Deus têm e vão despertar nessa intensidade que eu sinto compaixão. Então é só eu compartilhar com ela. E aí me veio que é só compartilhar também com os negativos, com aqueles que fazem o mal intencionalmente. E também eu posso compartilhar tudo se eu posso compartilhar a compaixão. E aí que surgiu o método da consciência crística, do despertar crístico. E aí que eu descobri o que eu fazia. Porque eu fazia sem saber o que eu estava fazendo. Eu era guiada e eu fazia. Mas eu não sabia decantar e explicar em palavras o meu trabalho. Eu não sabia. Por mais que eu seja uma pessoa muito erudita no mundo, que tenha aprendido tanto, que tenha muita facilidade de falar, eu não conseguia explicar o meu trabalho em palavras. As pessoas não entendiam, eu via que elas não entendiam pela resposta que elas me davam, que elas não tinham entendido. Se eu posso compartilhar o que eu sinto e o que eu sei, através do meu sentir, com a minha filha, e eu fiz isso naquela noite, e ela é compaixão hoje, aconteceu, então eu posso fazer isso com qualquer coisa que eu sinta. E com qualquer pessoa, com qualquer ser, com qualquer planta, com qualquer coisa. Entende? Eu posso compartilhar a consciência crística, o meu conhecimento da verdade, que não é meu, com qualquer um que queira. Entende? Com qualquer pessoa. E é isso que eu digo para vocês que eu faço. Eu podia divulgar resultados do meu trabalho. E um dia eu vou ser chamada a fazer isso. Mas não é isso que eu vim fazer. O que eu vim fazer é compartilhar contigo agora
o sentir da consciência crística. Você pode sentir, você pode acessar, você pode não saber o que aconteceu dentro de você, mas você recebeu a consciência crística. E se você estiver pronto para manifestar, você manifesta. Entende como isso é lindo, é maravilhoso? É incrível isso, gente. E isso Jesus fez com nós também. Eu estou fazendo a mesma coisa que ele fez. Ele compartilhou a consciência crística com todos nós. E fazendo isso, ele se infiltrou em cada um de nós. Ele se unificou com cada um de nós. Por isso que ele nunca vai nos abandonar. Ele não tem como fazer isso, porque ele é o nosso ser. Ele não é um ser individual. Ele é um ser compartilhado. Ele está em ti agora, nesse momento. E como ele está em ti, está em mim, está nele, no Jesus, nele mesmo, como ele viveu, na forma que ele tem hoje, que é um filete de luz gigantesco, infinito, ele está em tudo. Ele é tudo. E Deus é tudo, está em tudo. E você também é tudo e está em tudo. Por isso que enquanto um de nós estiver sofrendo, os outros nunca vão ter felicidade completa. Nem Jesus. Por mais que ele vá se unificando com Deus e vá se iluminando cada vez mais, ele não consegue ter uma felicidade plena e completa porque nós sofremos. Então ele volta da forma que ele pode voltar. Ele não pode voltar de novo encarnado numa forma humana. Ele dissolve. Eu fui dissolvida. Eu fui dissolvida e regenerada. O meu corpo definhou. Eu nem devia falar isso assim porque talvez você tenha até medo de definhar. Mas você vai ser regenerado, não se preocupe no processo. E vou dizer mais, você não vai passar pelo processo do corpo de definhar. Sabe por quê? Porque eu passei, eu sei fazer como isso não acontecer. Eu não falei para vocês que eu consigo compartilhar? E um dia eu estava conversando com Jesus, eu disse, Jesus, eu precisava ter passado por tudo isso? Eu precisava mesmo ter passado por tudo isso? E aí a resposta vem, né? Como eu falei para vocês, sempre vem. Não precisava, filha, mas você escolheu passar para poder ensinar. Eu disse, tá bom, paizinho, obrigada. E é verdade, eu escolho passar por mais. Pelo que mais eu tiver que passar, eu escolho passar para poder ajudar. Porque se eu não passei, e olha que meu processo foi, quem viu aquela minha aula que tá salva ali, a primeira aula do meu Instagram, vai saber que eu pulei etapas, eu passei lá dos 340 Hz direto para 600 e 800 Hz. Eu pulei etapas, a consciência crística ela me tirou daqui para cá. Eu não passei por uma das fases, tá? Não passei. O caminho normal é tu passar de uma por uma das fases. Como eu despertei a consciência crística, eu passei do 350 Hz, que é o orgulho, a razão, que eu tinha muito orgulho, era muito racional. Eu passei daqui direto para clareza, para amor incondicional e hoje para gratidão. O sentimento que eu tenho de gratidão é infinito. E por que eu sinto gratidão? Pela criação. Deus não precisava ter nos criado. Ele não precisava ter se subdividido. Ele não precisava ter desmemoriado a gente. Ele não precisava ter dado um corpo físico pra gente experimentar na forma. Ele não precisava ter feito nada disso que a gente está vivendo aqui, experimentando. Mas ele quis, por amor, fazer. Ele não tinha a intenção de que a gente se sentisse separado dele, mas a gente quis e ele aceitou porque ele deu livre-arbítrio. E agora a única coisa que ele pede é, filho, volta para casa, tá na hora. Lembra de quem tu é, chega de sofrer. Tá na ordem do dia o fim do sofrimento para você, meu filho. Era só para você vir aqui ter uma aventura. Só para você experimentar o mundo. E você se acreditou separado de mim e por isso sofreu e criou desgraças. E agora você precisa experimentar de novo a mim e a verdade para que você possa curar o mundo, salvar o mundo. Eu preciso de você para salvar o mundo. Eu preciso da tua ajuda, da tua voz, do teu corpo,
da tua imagem. Imagina se eu tivesse um espírito, se eu podia estar aqui fazendo uma live, se eu tivesse só no meu filetinho de luz lá que eu sou, que você é também. Esse trabalho não poderia estar sendo executado, entende? Cada um de nós vai receber uma parte do trabalho para fazer. E não são todos que são o profeta. Muitos são o caminho de Maria. O que é o caminho de Maria? O caminho do servir. Eu também sirvo, mas eu ensino, né? Maria é só... eu faço o caminho de Maria e o caminho de Jesus. Eu tenho os dois caminhos em mim. Uma parte do meu trabalho é o caminho de Jesus, que é o que eu faço aqui com vocês. Outra parte do meu trabalho é esse compartilhar, que nem eu compartilhei com a minha filha e com outros seres, que eu faço isso o tempo todo, em todos os meus cursos. Aqui também eu faço isso o tempo todo. Eu faço 2 trabalhos quando eu tô aqui. Eu faço um trabalho com vocês, que é o de falar, de ensinar, para que o seu ego vá aprendendo sobre a verdade, até que ele aceite a verdade. Porque até você não aceitar a verdade, você não consegue manifestar. Então ele vai aprendendo, ele vai vendo, tem lógica, será que é mesmo? Vou testar. E aí ele vai querendo testar, aí ele vai ver que sim, ele sente, ele experimenta. Então, alguma coisa aconteceu comigo, pode ser que eu não seja ainda o que é, mas aconteceu, eu senti uma paz, eu senti uma tranquilidade, eu senti até sono, porque eu levo vocês, eu percebi. Eu não faço isso intencional, gente, mas eu percebi que eu levo vocês para um estado de consciência em que vocês conseguem receber sem restrição o que eu falo. Que pode ser chamado num estado de relaxamento, aquele estado meditativo. Então, eu vou evitar fazer muitas lives à noite, porque eu levo vocês para esse estado meditativo. E aí você sente sono e nem consegue terminar de ver a minha live. Não é porque eu sou chata. Não é porque o assunto é chato. O assunto é de Deus, é divino, é da tua consciência. Mas você sente sono porque tem resistência. E eu te coloco num estado de recepção que é um estado de quase sono. Entende? Então eu vou procurar fazer minhas lives de manhã, de meio-dia, logo à tardinha. Eu sei que é mais complicado, que muitos trabalham, né? Mas eu vou tentar fazer em horários, manter sempre um horário e depois fazer outras lives em outros horários, para que você possa acessar ela acordado. Então é legal que você esteja almoçando e me ouvindo, é legal que você esteja lavando uma louça e me ouvindo. Por quê? Porque aí você não dorme, o ego não resiste tanto, ele aceita mais e aí vai se infiltrando, até que chega um momento em que ele diz, vou experimentar. Porque o meu convite não é para que você acredite em mim. O meu convite é para que você experimente, aceite experimentar. Aceite experimentar a consciência crística, porque eu posso compartilhá-la com você, da mesma forma que eu compartilhei com a Antonella. A caridade não, a compaixão. E tudo o que eu posso sentir a partir da consciência crística, eu posso compartilhar. E Jesus também faz isso, e faz isso com todos nós o tempo todo. A gente não consegue acessar, porque a gente não permite, a gente não aceita. Tá? Não é nem que a gente não acredite, porque quando a gente não acredita, a gente pede como? Como faz? Como é? Como é que eu faço para eu também saber? Quando a gente não acredita, a gente faz assim. Agora, quando a gente não aceita, a gente não quer nem ouvir. Entende? A gente não consegue nem ouvir quando a gente não aceita. Tá? Então, Deus não é uma questão de crença, que nem as coisas do mundo. Acredito. Muitos dizem, acredito, não acredito em Deus. Não é uma questão de crença. Deus é uma questão de experiência. Você experimenta Deus. E aí você sabe como Ele é. Eu não tenho nada de diferente de ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Despertar a consciência crística é saber que eu sou você, que você sou eu, que somos o mesmo ser. Entende? Nunca um Cristo desperto vai se sentir superior a alguém, achar que sabe mais do que alguém. Só que ele sabe que você está agindo a partir do ego, porque ele conhece a verdade.
Entende? Então ele sabe que você está agindo a partir do ego. Eu sei quando eu estou manifestando antigos padrões. Eu não tenho mais o ego. Ele foi completamente dissolvido. Mas eu ainda mantenho alguns padrões e vícios no sentido de vícios de atitude, tá? Não tenho vícios. Nem pelo chimarrão que eu tinha como vício, eu não tenho mais. É uma libertação total. Você não tem mais vícios, você não tem mais apegos, você sente um amor incondicional, infinito. A caridade você faz o tempo todo. O que é caridade, gente? Caridade, tem muita gente que acha que é só no forma física. É isso que eu quero desmistificar pra vocês. A caridade não é só no físico. Não é só eu dar um dinheirinho pra alguém, eu dar um chinelinho pra alguém que não tem, dar uma comidinha pra alguém. Porque como diz Jesus no Curso em Milagres, se você me der um prato de comida, e pense que eu não posso manifestar um prato de comida, ele diz, quem tu acha que eu sou? Para eu não poder manifestar um prato de comida se eu quiser. Você acha? Então, o que ele diz? Se eu fizer um trabalho que é te mostrar quem tu é, eu não te ensino quem tu é, eu te mostro. É diferente. Eu te ensino o caminho, né? Que é dele, que não é meu. Na verdade, eu nem sei quem eu sou aqui. Eu só me sirvo de canal. Só que quando a gente fala de canal, a gente fica pensando muito de recebe um espírito, né? Faz uma canalização, que nem no espiritismo. Eu não entendo muito de espiritismo. Mas não é isso, gente. A consciência crística é a consciência de Deus que já está em você e você pode se tornar um canal dela no mundo. Todo mundo. E todo mundo um dia vai se tornar, se não nessa vida, nas próximas. Um dia vai se tornar, porque o destino de vocês e de mim e de todos e de tudo é ir para casa. Nós vamos retornar a Deus em um momento. Entende? Um momento essa experiência vai terminar, né? Mas isso não é uma coisa ruim. Você vai voltar para casa. Né? Você vai se dissolver em Deus novamente. Mas isso não vem ao caso. Isso eu nem devia estar falando assim aqui, só para quem já tá preparado lá no meu curso. Talvez eu tenha que tirar essa live do ar. Mas eu acho que você já é um Buda. Eu acho que você já tem a consciência crística desperta. Eu acho que você... Eu pedi para Jesus se eu precisava omitir alguma coisa, se eu precisava maneirar no conteúdo. E eu mesma falei pro amigo meu, pro Jair, que não maneire. Não, eu quero te ouvir tudo. E eu acho que você tá aqui, você também quer me ouvir tudo. Você não quer que eu guarde algumas coisas, né? É claro que eu não posso compartilhar e ensinar todo o processo de um ano, de mais de 400 aulas aqui. Ele quer que o meu dinheiro, a minha matéria, venha do meu trabalho espiritual. Entende? Eu posso fazer qualquer trabalho no mundo. Deus pode mandar o dinheiro de todas as formas que Ele quiser. Mas Ele quer que eu execute esse trabalho. Sabe por quê? Porque Ele quer que eu forme também terapeutas que vivam disso e aceitem receber por isso. Por que você aceita receber, que nem eu no meu caso, pela venda de um imóvel? E eu não aceito receber pelo um trabalho divino. Eu não cobro pelo trabalho. Eu cobro pelo tempo, pela hora. E não sou eu que cobro, não sou eu que gasto dinheiro e nem eu que recebo. Entende? É Jesus que paga, é Jesus que recebe. Por isso que ele disse assim, que eu não preciso me preocupar com essa questão. Que é ele que me paga e é ele que recebe. E a pessoa que compra o curso, não é ela que está pagando, é ele. Ele vai te dar esse curso, ele vai te dar as formas para você fazer o curso. Entende? Não vai fazer falta para você, não vai fazer falta para sua família, você não vai ter dificuldades em relação ao pagamento, por exemplo, porque esse curso está com preço irrisório. Mas ele quer que eu faça uma formação terapêutica a nível hard, a nível crístico. E esse preço vai subir. Por quê? Porque no mundo o ego só dá valor porque é caro. Então o que ele nos chama? Para nós fazermos a caridade como ela realmente é. Então, se eu ajudo alguém só na forma física, com comida, com roupa e com isso que é para fazer, quem veio para fazer tem que fazer esse trabalho, tá? Mas o meu trabalho é formar
operadores de milagres, é formar terapeutas que façam isso, é despertar consciência crística, para que eles recebam a missão deles e possam executar. Entende? Cada um tem um trabalho no mundo. O meu trabalho é esse, é despertar a consciência crística. Te deixo nas mãos dele, te deixo na conexão com ele, que tu nunca perdeu, que tu nunca deixou de estar. Te deixo no colo de papai. Você nunca saiu do colo de papai. Só vou te mostrar isso, te provar isso, te fazer experimentar isso. Porque sozinha a gente não consegue. Se a gente conseguisse, já tava lá. Se eu conseguisse sozinha, já tava lá. Eu precisei da ajuda dele. Mas eu me pus à disposição. E a gente nem sabe o que é se pôr à disposição. A gente nem sabe o que é fazer isso. Entende? A gente não sabe. A gente acha que se pôr à disposição é usar o nosso tempo para fazer caridade na forma. E eu faço todos os dias infinitas caridades. E eu faço caridade de verdade. Não que a outra não seja de verdade, mas tu entende que essa caridade que tu faz na forma, tu vai precisar fazer sempre, cada vez mais. E essa caridade que eu faço te leva à tua reconexão com Deus, consciente, porque tu já tem essa conexão, né? Tu nunca te desconectou de Deus, mas eu te levo. Por exemplo, assim, eu fui um dentista ontem. E eu disse, fui no dentista porque eu tinha que ajeitar meu dente. E aí ela foi tão gentil que ela sabia que eu ia viajar. E ela disse, Ana, eu te atendo na hora do almoço. Eu disse, nossa, mas ela tá grávida. Minha funcionária tinha dito que ela tava grávida. Ela tá grávida e ela vai usar o horário de almoço dela pra me atender. Eu acho que eu vou levar um lanche pra ela, né? Porque ela é grávida, eu vou levar um lanche, né? Pra doutora. E aí eu cheguei lá, só tinha ela, tinha uma outra funcionária dela. E aí eu pedi pra ela se ela tava grávida. Eu disse, você está grávida? E aí ela disse, não. Eu disse, desculpa, mas é que a minha funcionária disse que você estava grávida, né? Eu não te conheço, enfim. Ela disse, eu estava até o mês passado. E eu perdi. Eu disse, você perdeu? E como é que você está em relação a isso? Ela disse, olha, eu me prometi que eu não ia sofrer por isso. Gente, eu senti o sofrimento dela na hora. E eu fiz o meu trabalho naquela hora, sem falar pra ela o que eu faço. Entende? Na hora eu fiz essa cura dessa dor nela. Na hora eu fiz essa cura dessa dor nesse bebê. Entende? Isso é caridade. Também. Entende? Eu não dei um dinheiro pra ela, até porque ela não precisa, né? Mas eu ajudei ela no que ela precisa. E eu nem falei pra ela o que eu fiz, eu só pedi se eu podia fazer uma oração por ela, porque a oração o pessoal entende. E fui fazendo o meu trabalho, que é a cura dessa dor. Aquilo nunca ia ser curado sem ajuda. Por mais que ela trabalhasse, por mais que ela se distraísse com o trabalho, se afundasse no trabalho, que fica sem almoçar para trabalhar, aquilo nunca ia ser curado, você entende? Sem ajuda. Então eu entendi o que eu fui fazer lá. Eu disse, nossa Jesus, eu achei que ela estava me servindo, que ela estava me ajudando, e tu me chamou para ajudar ela. Mas não fui eu que ajudei, é a consciência, ela vai onde ela precisa ir. Eu falei pra vocês ano passado que eu fui na minha amiga, que é minha cabeleireira. Inclusive eu vou lá hoje de noivo, me arrumar pro batizado. E ela começou a falar de uma dor que ela tinha. E enquanto ela ia falando, eu fui fazendo. Aí depois sim eu pedi a autorização dela, porque aí a pessoa já recebeu muito, né? Eu faço curas antes de pedir a autorização, porque é que nem uma oração. Você não precisa pedir autorização pra fazer uma oração pra pessoa, né? E aí ela foi se regenerando, e no final do nosso conversa, fiquei umas 3 horas lá, que fui fazer as luzes,
sei lá como é que chama isso aí, eu nem sei como é que chama. E aí no final da conversa eu digo, vê se tu ainda sente ódio dessa pessoa que tu sentia no começo da nossa conversa. Ela examinou, ela sentiu um ódio, gente. E ela disse, Ana, eu não tô sentindo mais nada. Eu disse, pronto, o trabalho foi feito. Tu entende o que é caridade agora? Dá pra entender? Existem muitas formas de caridade. Existem muitas formas de compaixão. A compaixão é isso. É você saber que onde eu vou, não é eu que vou. E perceber o tempo todo que tu tá lá para servir. Eu trabalho o tempo todo. Em todo lugar que eu vou. O chão que eu piso, eu tive uma visão e depois aquela imagem ficou vindo na minha mente. Eu tive uma revelação de que o chão e isso é verdade, gente. O chão que um Cristo desperto pisa, ele é abençoado. As coisas que ele olha, recebe essa graça divina. O que ele foca a atenção dele, recebe instantaneamente graças divinas. Então, quando eu sou chamada a ir para algum lugar, nem sempre eu tô consciente daquilo. Eu tô fazendo coisas que a gente tem que fazer do dia a dia. E é isso que eu tô aprendendo a fazer. Então, eu tinha que ver as lembrancinhas do batizado, sei lá, essas coisas práticas do dia a dia. E você toca em alguma coisa. E aquilo recebeu aquela energia divina. Tem pessoas no ego que sugam a energia dos outros. E o Cristo, ele doa a energia o tempo todo. Eu pedi energia, quando eu estava definhando, eu pedi a ajuda de Jesus nesse sentido. Eu digo, Jesus, me empresta aí um pouco da tua força física. Estou precisando. Me empresta aí um pouco da tua alegria, porque eu não estou conseguindo sentir. Porque tem um momento durante o despertar que você entra no profundo das suas dores. Você vive a noite escura da sua alma. E eu pedi ajuda para passar por esse momento. E por isso que eu sei como ajudar as pessoas a olharem tudo que tem dentro delas sem a necessidade do sofrimento, entende? O processo que ele me guiou para fazer com vocês é gentil. O sofrimento é uma escolha, é uma opção que infelizmente todo mundo escolhe para ir para Deus. E não é necessário e nem é desejo dele, nem vontade dele que seja assim. Por isso que ele está enviando nós, os Cristos despertos, para ajudar os nossos irmãos também a despertarem em qualquer nível. Gente, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, pré-adolescentes. E elas acessam a consciência crística, elas não sabem que estão acessando, mas elas acessam a consciência crística e elas sentem isso. Um abraço que eu recebo delas, vocês não têm noção. Eu consigo sentir Jesus me abraçando através delas. Eu consigo sentir Jesus tomando conta do ser delas, manifestando. Elas espalhando luz onde elas vão. Sabe? Eu me despedi de uma pacientezinha que eu atendo pessoalmente, né? E eu disse, você não precisa mais de mim. Na verdade, desde a segunda vez que a gente se viu, você já não precisava mais de mim. Mas ela chorou e disse, eu vou sentir saudade. Gente, eu entendo isso, mas ela realmente não precisa de mim. Assim como vocês, vai um tempo, vocês não vão mais precisar de mim. É uma fase, é só uma fasezinha. Eu vou te deixar no colo de papai, que você já está, só não está consciente. Você não vai precisar mais de mim, brevemente. Tá bom? Eu quero agradecer a todos os presentes. Eu tô me mudando aqui pro sul e eu ainda não estou sabendo certo os meus horários, como é que vai ser minha vida, como é que não vai ser. Agora é férias das crianças, então quando elas estão com a vovó, com a outra vovó, com os titios, eu consigo mais tranquilamente fazer as lives, mas eu ainda não tenho horário certo.
Eu vou buscar fazer dia, que nem eu falei para vocês, por causa do estado de consciência de meditação que eu levo vocês, né? É um estado mais calmo, relaxado. E eu nem preciso fazer técnicas de cura no final das minhas lives, porque vocês recebem o tempo todo durante elas essa consciência. Ela está se apresentando para vocês, ela está se manifestando em vocês. Então o recado da aula de hoje é que a gente precisa assim unir o físico, a matéria, a iluminação espiritual, né? Aquela senhora que ela me olhou, talvez ela pensou assim que eu devia ser mais abnegada, mas me foi pedido para ter me foi dado um arquétipo de força, de beleza, para que eu traga a riqueza de Deus à manifestação, para que as pessoas não pensam que precisem ser pobres no mundo para poderem despertar a consciência crística, que não é assim que ele deseja. Isso não traz, olha, a pobreza e a abnegação não traz desejo para o ego. E nós estamos sendo chamados para ter uma vida próspera, milagrosa e observável, para gerar desejo, tá? Existe um pedido de papai para que a gente gere desejo no nosso irmão. E a gente só consegue gerar desejo no ego a partir de coisas que eles dão valor, que é dinheiro, riqueza, bem-estar, saúde, relacionamentos curados, né? Então tudo isso nós somos chamados a trazer, a apresentar, a mostrar a nossa vida, a compartilhar as curas que a gente faz, que nem, por exemplo, as curas no meu casamento. Então tudo isso a gente é chamado a fazer e a manifestar para que o ego sinta desejo, porque vocês podem já estar aqui mais avançados no caminho, mas eu, por exemplo, eu só fui intensivamente e até o fim nessa busca espiritual porque nós tínhamos muitos problemas financeiros e eu queria resolver, e eu estava com pensamentos obsessivos compulsivos de medo que eu queria curar. Então eram desejos de ego. E só por isso que eu fui nesse caminho. E é isso que eu quero te dizer. Fui sem volta. Eu digo, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu não regrido. Eu não desisto. Eu não paro. Entende? E não é fácil o processo. Então, tem que ter um desejo de ego inicialmente, tá? E sim, Deus vai te sustentar na forma física. Ele vai te regenerar, vai te curar na forma física, ele vai te sustentar na área financeira, ele vai curar os teus relacionamentos. Tudo isso sim faz parte e vai acontecer, porque é impossível para Deus ter problemas, entende? É impossível para o filho dele ter problemas. Ele só achava que tinha problemas porque se sentia separado de papai. Ai, Ana, mas não é bem assim. Eu vou na missa, eu rezo, eu tenho conexão com Deus, a minha vida é boa. Mas você sente Deus diferente de você. Você sente que Deus, é pai, é tudo, é força, é poder, mas eu não. Tá? E isso é um problema. E isso tem que ser aos poucos, tá? Por que isso tem que ser aos poucos? Porque você não vê a manifestação na forma, tá? Daquilo que você tá aprendendo ainda. Mas vai chegar um momento em que você vai ver na forma. Eu pedi isso para Jesus. E Jesus, ok, despertei, tô aqui, né? Tô vivendo essa verdade, que é a única verdade, tô aqui. Mas eu ainda tô com alguns problemas e eu não quero mais ter. Eu pedi. Eu quero eles resolvidos. E aí ele me disse, sim, querido. Só tava esperando me pedir. Pronto. Entende como é que funciona? É bem legal. Mas eu ainda tô aprendendo e conforme eu vou aprendendo, eu vou ensinando. O que eu já aprendi foi a despertar a consciência crística. Até onde eu fui, eu posso te ensinar. Eu tô aprendendo a sustentar. E quando eu aprender a sustentar bem certinho, tudo, não sei o que, eu posso. E eu vou aprender ainda esse ano. Que esse livro me
foi dito que vai ser feito até a metade do ano que vem, quer dizer, pra mim eu já tô em 2024. E vai ser maravilhoso, e tudo é maravilhoso, e só por você estar aqui eu já sei que a tua vida tá tudo bem, já vai ficar tudo bem. Eu quero que você não se preocupe mais com nada, eu só quero que você confie no teu pai, não em mim, tá? Eu sou como se fosse um rádio que tá passando uma mensagem, tá? Eu quero que você confie no teu pai, ele vai te orientar da forma que você precisar, tá bom? Um beijo, te amo, fique bem, você já está bem. É só você tirar de lado aquilo que tá te machucando. E eu vou fazer a próxima live, gente, com o que te dói. É a primeira sessão de terapia, quando eu atendo, eu vou fazer ela pra vocês. Pra quem estiver na próxima live, que eu ainda não sei quando vai ser, então fica atento, tá? Beijo. Até mais.